Você ainda acredita que vai aparecer um carro popular por menos de 40 mil reais no Brasil? Boa sorte com isso. O carro popular morreu. E o Brasil matou. Não foi o mercado, não foi a pandemia, não foi a inflação sozinha. Foi o próprio país, com impostos, protecionismo e uma burocracia suficiente para tirar qualquer carro do alcance do trabalhador brasileiro. E o pior de tudo? Isso foi feito aos poucos, com tanta calma que quase ninguém percebeu. Enquanto você estava ocupado vivendo sua vida, pagando suas contas, tentando juntar dinheiro para comprar seu primeiro zero, o sistema foi, silenciosamente, colocando esse sonho cada vez mais longe. Nos últimos anos, os carros subiram muito acima da inflação. Muito acima. E a tendência, infelizmente, é que isso não mude. Você vai entender por quê nesse vídeo. E eu garanto, você vai sair daqui com uma raiva boa na barriga, mas também com clareza total sobre o que está acontecendo. Porque entender o problema é o primeiro passo para não ser enganado por ele. Então bora! Deixa eu te contar uma história real. Uma história que começa com uma promessa e termina com uma conta que ninguém pediu para pagar. Em 2016, chegou nas concessionárias um carro com uma proposta muito clara: ser o mais barato do Brasil. Era simples, era pequeno, era econômico, era o Fiat Mobi, o carro do trabalhador, o carro de quem queria finalmente ter um zero, de quem precisava de transporte sem complicação, sem luxo, sem frescura. Na época, ele entrou no mercado como uma luz no fim do túnel para muita gente. Sabe quanto esse mesmo Mobi Zero custa hoje? Mais de 80 mil reais. Pensa nesse número. Um carro que foi criado para ser acessível, que nasceu com a missão de ser o mais barato do país, hoje custa mais de 80 mil reais. Isso representa uma alta de 150%. 150%. A inflação no mesmo período? 60%. Ou seja, o carro mais barato do Brasil ficou 2,5 vezes mais caro do que deveria, se tivesse acompanhado apenas a inflação. 2,5 vezes. E não é só o Mobi. Não se engana achando que é um caso isolado. Se você pegar os 10 carros mais vendidos do Brasil hoje, tem modelo chegando a 100 mil reais. Carro compacto, sem frescura, para andar na cidade, 100 mil reais. O preço deixou de ser um preço, ele virou uma barreira, uma parede. E essa parede não apareceu do nada. Ela foi construída tijolo por tijolo, imposto por imposto, lei por lei. E aí a gente precisa entender, de onde vem esse custo absurdo? Por que um carro produzido aqui dentro custa tão caro? Por que o trabalhador brasileiro paga mais caro pelo carro do que qualquer outro trabalhador no mundo desenvolvido? É exatamente isso que eu vou te mostrar agora, com dados, com história e com a verdade que o governo não gosta de admitir. Primeira coisa que você precisa gravar na cabeça: o Brasil é um dos países que mais tributa carros no mundo. Não está entre os primeiros, é um dos primeiros. Segundo dados da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a carga tributária sobre um carro novo aqui varia entre 37% e 44% do preço final. Isso significa que de cada R$100 que você paga num carro, até R$44 vão direto para o bolso do governo. R$44 em cada 100. Para você comparar, nos Estados Unidos, a tributação sobre veículos fica em torno de 7%. Na Europa, cerca de 19%. Sabe o que isso significa na prática? Um carro que lá fora custa o equivalente a 20 mil reais, aqui pode chegar a 150 mil reais. O mesmo modelo, a mesma fábrica, o mesmo motor, a mesma tecnologia. A diferença? O endereço de quem compra. Mas não é só o tamanho do imposto que é problema, é o tipo de imposto também. O Brasil tributa o consumo de forma pesada. Enquanto países ricos concentram a arrecadação sobre lucros e ganhos de capital, a gente cobra de quem produz e de quem compra. IPI, ICMS, PIS, COFINS, IOF e IPVA. Cada um desses impostos empilhado em cima do outro. Imposto sobre imposto. Imposto sobre o imposto do imposto. Esse é o chamado efeito cascata. E ele multiplica o custo de um jeito que a maioria das pessoas não consegue nem calcular. O IPVA é um bom exemplo para você entender. Aqui em São Paulo é 4% do valor do veículo. Só que quase metade do valor do veículo já é imposto. Então, na prática, você está pagando 8% de IPVA sobre o valor real do carro. E quando vem a conta no final, quem paga tudo isso é você. Mas e a reforma tributária? Não vai resolver isso? Vai simplificar o sistema, é verdade. Vai unificar parte dos tributos no IVA. Vai deixar a planilha fiscal menos confusa. Mas o impacto real sobre o preço do carro? Incerto. E provavelmente pequeno. O setor automotivo gera uma arrecadação enorme para o governo. Nenhum governo, de esquerda, de direita, do centro, vai abrir mão disso voluntariamente.
Programas pontuais como o IPI Verde, lançado em 2025, tentam estimular carros mais eficientes com reduções de imposto. Na teoria, bonito. Na prática, poucos modelos se enquadram, o benefício é temporário e o efeito no preço final é rapidamente neutralizado por outros fatores. No fim das contas, os carros continuam caros, só que agora com uma planilha fiscal um pouco menos confusa. Tá, impostos altos. Todo mundo já desconfiava. Mas tem uma parte dessa história que pouquíssima gente te conta. Uma parte que vai te deixar ainda mais incomodado. Porque quando surgiu uma alternativa real, um carro diferente, mais barato para produzir, mais eficiente, mais tecnológico, sabe o que o Brasil fez com essa alternativa? Taxou. Com entusiasmo, com eficiência, com a velocidade que raramente aparece quando se trata de desburocratizar alguma coisa. E eu vou te explicar exatamente como isso aconteceu. Em 2022, o imposto sobre carros elétricos importados no Brasil era zero. Zero. Era uma janela de oportunidade. Uma chance de modernizar a frota, trazer concorrência, baixar os preços dos populares por pressão de mercado. Em 2024, esse imposto pulou para 25%. Em 2026, esse ano em que a gente está agora, vai chegar a 35%. O mesmo nível do carro a combustão. A justificativa oficial? Proteger a indústria nacional. Mas vamos ser honestos entre a gente. Esse tipo de protecionismo já funcionou alguma vez no Brasil? A resposta é não. E a história prova. Esse modelo não é novo. Ele é uma herança direta da política industrial dos anos 1970, da ditadura militar. Em 1976, o governo proibiu a importação de automóveis. O objetivo declarado era fortalecer a produção nacional. As montadoras que estavam aqui, Fiat, Chevrolet, Ford, Volkswagen, viraram donas absolutas do mercado. Sem concorrência estrangeira, sem pressão para inovar, sem motivo para baixar preço. O resultado foi exatamente o que você já imagina. Preços subiram, a tecnologia estacionou por décadas e o consumidor brasileiro ficou refém de um mercado fechado, pagando mais por carros piores do que os que eram vendidos no resto do mundo. O cenário só mudou quando Collor abriu o mercado em 1990. Depois de dirigir um carro europeu e comparar com os nossos, ele disse publicamente que a gente estava andando de carroça. Com a abertura, a concorrência voltou. Os preços caíram num primeiro momento. A frota começou a modernizar. Durou pouco. Nas décadas seguintes, o Brasil voltou a fechar as portas com tarifas de importação de até 35%, burocracia que afasta novas montadoras e uma série de barreiras que protegem quem já está instalado aqui. Hoje, os importados representam apenas 5% das vendas de carros no Brasil. Em mercados saudáveis, com concorrência real, esse número fica entre 10% e 15%. E quando os carros chineses começaram a avançar de verdade, saltando de 7% para 26% das vendas entre 2023 e 2024, as montadoras instaladas aqui correram para o governo pedir proteção. Pedir mais imposto, pedir barreira. Chamaram de defesa da indústria nacional. Na prática, é te impedir de ter acesso a um carro mais barato. É segurar a inovação na porta, para que quem já está acomodado não precise melhorar. E quem paga essa conta? Você. Sempre você. Porque o problema não é só externo, não é só político. O carro em si também mudou, e essa mudança tem um custo que vai direto para o seu bolso. Pensa comigo, nos anos 2000, o Uno Mille era o símbolo do carro popular brasileiro, e ele era popular de verdade, simples, leve, barato de comprar e barato de manter. O Uno 1.0 dos anos 2000 pesava menos de 785 quilos, não tinha airbag, não tinha ABS, não tinha controle de estabilidade, sensor de ré, central multimídia. Era mecânico, direto ao ponto, era o carro do trabalhador. Avança 10 anos. Em 2010, esse mesmo Uno já pesava 810 quilos. Tinha mais conforto, motor revisado. Ainda era básico, mas já estava ficando mais caro. Avança mais uma década. Em 2021, o Uno Attractive 1.0 pesava quase 1.000 quilos. Tinha airbag, ABS, controle de estabilidade, reforços de carroceria, sensores. Em 20 anos, o Uno ficou 215 quilos mais pesado e quase 5 vezes mais caro. E sabe o que mais impressiona nesse dado? O peso médio geral dos carros produzidos no Brasil subiu de 946 quilos em 2003 para quase 1.400 quilos em 2018. Um aumento de mais de 450 quilos em 15 anos.
Modelos como o Gol e o Palio, que nasceram leves, hoje carregam quase meia tonelada a mais de aço, em reforços estruturais, equipamentos eletrônicos, sistemas de segurança. E cada quilo a mais significa mais aço, mais componentes, mais engenharia, mais custo de produção e mais preço no final para você. Um estudo internacional de 2024 mostrou que só pela adoção de ligas especiais de alta resistência, o aço premium usado nas zonas de impacto, o custo adicional pode ultrapassar R$ 1.200 por carro no Brasil. E isso antes de incluir margem, transporte e os impostos que incidem sobre esse custo adicional também. Ah, e tem o dólar nisso tudo. O mercado automotivo brasileiro é um dos mais sensíveis do mundo à variação cambial. Segundo dados da Anfávia, em alguns modelos de entrada, entre 30% e 40% do custo de produção depende diretamente de peças e componentes importados. Sistemas de injeção eletrônica, módulos de controle, sensores, semicondutores, chips, a maioria vem da Ásia, cotada em dólar. Isso significa que qualquer crise global, qualquer oscilação do câmbio, bate direto no preço que você paga na concessionária. Foi o que aconteceu entre 2021 e 2022 com a escassez de chips. As fábricas pararam, os estoques sumiram, os preços subiram até 20%. Quem tinha dinheiro entrava na fila para comprar carro e já saía revendendo com lucro, porque o carro era mais escasso do que o dinheiro. E quando o dólar sobe, esse reajuste vai inteiro para o consumidor final. Mesmo quando o carro é, entre aspas, nacional, a tecnologia que o faz funcionar é importada. Então ele nunca é completamente nacional. Nunca. Resultado de tudo isso junto? O carro popular, aquele que cabia de verdade no bolso do trabalhador, deixou de existir. E aí, sem conseguir comprar um zero, o brasileiro foi para o mercado de usados. Faz sentido, né? Se o novo tá caro demais, o seminovo resolve. Só que o seminovo também foi junto. O preço médio dos usados subiu mais de 45% entre 2020 e 2024. Tem gente encontrando carros de 2015 sendo vendidos hoje pelo mesmo preço que custavam quando saíram de fábrica zerados. A lógica é simples. Com menos carros novos acessíveis, mais gente foi para o mercado de usados. Demanda subiu, estoque ficou curto, preço foi junto. E com isso, a frota brasileira envelhece. A idade média dos carros em circulação no Brasil já ultrapassou 10 anos, o maior nível desde 1995, desde o começo do Plano Real. Uma frota velha significa mais manutenção, mais consumo de combustível, mais poluição, menos segurança. O carro usado deixou de ser sinônimo de economia. Passou a representar o custo do atraso. E ainda tem os juros. Com a Selic acima de 15% ao ano, o crédito automotivo ficou caro demais. Menos gente consegue financiar. Mais gente vai para os usados. Mais demanda nos usados. Preço sobe de novo. O ciclo se retroalimenta. É um sistema travado em todos os lados. Resumindo, o que aconteceu com o carro popular no Brasil? Primeiro, os impostos sufocam o preço desde a fábrica. Quase metade do que você paga vai para o governo. O Brasil tributa ao consumo mais do que quase qualquer outro país do mundo. Segundo, o protecionismo impede a concorrência de chegar. Barreiras de importação, tarifas altas, burocracia, tudo isso protege quem já está estabelecido e mantém os preços artificialmente altos. Terceiro, o próprio carro ficou mais complexo e mais caro de produzir. Exigências de segurança e tecnologia são necessárias, mas tem um custo real que foi transferido integralmente para o consumidor. Quarto, o dólar é inimigo do bolso. Boa parte dos componentes é importada. Qualquer oscilação cambial bate direto no preço final, e a tendência histórica do dólar é de alta. Quinto, o mercado de usados também não salva mais. Com a alta dos novos, os seminovos explodiram de preço. A válvula de escape fechou. E o cenário não vai mudar no curto prazo. Não tem nenhum sinal de que vai. Inflação estruturalmente alta. Dólar com tendência de alta no longo prazo. Carga tributária que, mesmo com a reforma, não vai cair de forma relevante. Protecionismo histórico que resiste a qualquer governo. O carro no Brasil vai continuar ficando mais caro. Não por falta de tecnologia, por excesso de barreiras. Não por escassez de inovação, por abundância de impostos. O carro deixou de ser símbolo do progresso do trabalhador e se tornou um retrato do país, pesado, burocrático e cada vez mais caro de ser sustentado. Se você chegou até aqui, aposto que uma pergunta não sai da sua cabeça. Por que a gente aceita isso? Essa é a pergunta certa, e não existe resposta fácil. Mas o que eu posso te dizer é, quem entende o problema não é enganado por solução falsa. Não cai em promessa de programa governamental que baixa o IPI por 6 meses e chama de revolução.
Não acredita que a reforma tributária vai colocar carro popular de volta nas ruas no ano que vem. Entender é o primeiro passo. E se você quer continuar entendendo como o Brasil funciona economicamente e como tomar decisões melhores dentro dessa realidade, eu tenho um vídeo aqui que vai complementar tudo o que você viu hoje. Clica ali, vale muito a pena. E se esse vídeo fez sentido para você, se você reconhece essa história, comenta aqui embaixo. Até o próximo. E aí, curtiu o vídeo? Então já deixa o seu like para ajudar o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Aqui do lado tem outros vídeos que você com certeza vai gostar. É só clicar e continuar maratonando. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.